Vamos falar um pouco sobre o que está em jogo hoje, além, é óbvio, da vaga na final, que a gente não é tão burro assim. Vamos falar dos personagens da seleção brasileira. O que está em jogo para eles? E aqui eu quero debater com vocês se vocês concordam ou discordam da análise que a equipe do Seleção fez. Para o Daniel Alves, ele não diz que é despedida, tá? E a gente aqui não vai aposentar ninguém. Não cabe a mim aposentar nenhum jogador. O Daniel Alves, que ainda é, na minha opinião, o melhor lateral direito do mundo, está com 35 anos. A gente apenas projeta que pode ser a chance do Daniel Alves, que tem uma carreira brilhante em clubes, brilhante, tê-la também na seleção. Porque na seleção, eu acho que o Daniel Alves é um coadjuvante. Ele disputou posição com o Maicon nas duas Copas que ele jogou. Nunca foi um dono da camisa 2, o dono da posição. E ganhando uma Copa América em casa, sendo o capitão do time, seria uma forma de coroar uma passagem pela seleção que ainda é menor do que a passagem que ele tem por clubes. Como eu não acredito que ele chegará em alto nível no Catar, mas quem se aposenta é o jogador, a gente acha que para ele poderia ser um desfecho assim, bonito da seleção brasileira. Não tendo a não concordar. Porque eu acho que a gente tem uma Copa América ano que vem, esdrúxula, por sinal, todo respeito, esdrúxula, com 8 jogos para sair o campeão. Mas não está na hora de no ano que vem já começar a montar o time do Catar? Eu acho que a gente tem que pensar em classificar para o Catar. As últimas eliminatórias deram um recado bem claro. Ele vai ter 39 anos na Copa do Catar. O Júnior Maestro dá para ter sido convocado com 40. Sem dúvida. Zé Roberto dá para ter sido convocado com 40. Aliás, fala-se muito da injustiça com o Neto em 90. Não se fala pouco da justiça com o Júnior. A injustiça maior foi com o Júnior. Tinha bola, 2 anos depois o Júnior ganhou o Campeonato Brasileiro. Conduzindo um time razoável. O Júnior não teve de 90, e se você olhar os jogadores que foram... Quem foi no lateral esquerdo? Não, o Júnior era para ter no meio. O Júnior estava jogando de volante já. Era para ter no meio. Foi Elza e Alemão, a dupla de volantes do Brasil. E poderia ter jogado como meio. meio. Não, Elza e Alemão foi 86. Não, foi 90. Dunga e Alemão. Dunga e Alemão, 90, mas ele tinha espaço para aposentar, para terminar um ciclo aí do tempo que eu acho que o Daniel joga pela seleção brasileira, hoje é o capitão, é a referência, eu acho que a gente teria que buscar ou aparecer um que venha substituí-lo. Se a gente for ver nessa questão, ganhando ou perdendo, vamos falar de renovação. Que nome que a gente poderia falar hoje? O Daniel Alves não joga, quem é o que... Fagner, Danilo... Que pode substituir. Até na questão da próxima... Ano que vem tem Copa América de novo. Mas tem que achar, Zé. Acho que... Nesse momento... 90% o cara que está sendo trabalhado é o Éder Militão, né? Com a maior calma. Despedida mas se não tem... Que é mais zagueiro, quem vai jogar é o Daniel Alves. Se ele manter o mesmo rendimento. Para mim, ele faz uma boa... Copa de 2022. Não. Eu tô falando para o próximo ano. Não, próximo ano é possível que jogue. Ele só troca quando aparecer alguém melhor que ele. Essa é a sua visão. E enquanto ele estiver nesse nível. E quando ele estiver nesse nível. Exatamente. Não tem que pensar no futuro. Não, tem que pensar. Tem que pensar e procurar desesperadamente. Porque no momento... Agora, e preparar. E achando, preparar. E ele dá conta do recado... Não, hoje eu acho que não tem no mundo um lateral como o Daniel Alves. Também acho. Não tem hoje no mundo. Também acho. É o mais completo. O mais completo. Está fazendo essa função de ser um criador ali, saindo da beirada para o meio, enfim. Tem todo um processo rolando bem legal. Eu acho, Pet, que ele não chega... No 22, não. Não chega, até porque também, do jeito que ele está jogando, a tendência é ele ir para o meio e jogar mais para o meio. Então, tem esses dois lados também, né? Eu tendo a dizer que não é despedida, não. Acho que o Daniel ainda vai entregar para a seleção por tudo que ele pode fazer fisicamente. Cara, tomara. O cara voltar da condição que ele teve o ano passado, o cara voltar no nível que ele voltou, cara, é inacreditável. E eu achei bonito ele falar isso. Ele nos lembrou que nós, jornalistas, não aposentamos ninguém. A gente erra quando a gente decreta que o cara vai chegar, não vai chegar. Eu contei aqui a história quando o Zé voltou para o Brasil. Vários colegas aqui falaram, acabou, não dá mais para o Zé. E olha o que ele jogou no seu retorno ao futebol brasileiro. Ele se reinventou Ou o Pet em 2009. Teve um comentarista que em 2009 falou que não dá para... Imagina, o Flamengo vai ser campeão com o Pet voltando só por uma questão comercial. Você acha que o Pet vai levar o Flamengo ao título? Não cabe a gente decidir essas coisas. Quase que ele atrapalha o Adriano, mas enfim. Isso é verdade, teve isso aí também. Não cabe a gente decidir essas coisas, né? Quem vai decidir quando ele vai parar é o Daniel Alves. Claro, sem dúvida. E tomara que ele consiga jogar em alto nível por mais
vários e vários anos. E ele falou isso. Quem disse que eu não vou estar no Catar? Quem é que colocou esse limite para mim? Foi o que ele falou. Eu achei legal ele ter esse... Seria histórico, um lateral com quase 40 anos numa Copa. Pela função, né, Zé? Que desgasta muito o lateral, né? Talvez seja a função que mais desgasta no campo. Né? Com certeza, com certeza. Ó, mais jogadores. Thiago Silva. A gente acha que tem muita coisa em jogo para o Thiago Silva. Que é um jogador que nos últimos 10 anos, talvez, deve ter um monte de europeu dizendo que ele é o maior zagueiro em atividade na Europa na última década. Você vai, se não o melhor, tá entre os 3. Isso, né? Não tem nenhuma dúvida. Né? Só que na seleção brasileira, o Thiago também não venceu ainda. A imagem dele ainda tá ligada a um capitão que teve Copa das fragilidade Confederações de 2003, emocional. você não leva em consideração? Ah, cara, você leva. Eu levo. Sério? Eu levo. Sabe por que eu levo? Eu tenho, assim, conceitualmente, eu acho que o futebol... Não tô Até dizendo... acabou o torneio, nem tem mais. Não, De tão enganador que era o torneio, nem Não, tem porque, mais. na verdade, o calendário, que já é... O calendário é esdrúxulo. Porque hoje, inclusive, no Globo, tem uma sequência que esses caras de alto nível... É que o 7x1... Mas não é... Ele não jogou. Eu sei, mas aquela seleção... Mas não jogou. Bom, claro, aquela seleção é. Mas, assim, o calendário, a Copa das Confederações acabou porque você tem que priorizar as competições continentais. Tá rolando Copa Africana de Nações, os caras estão todos esgotados. O Mané fez até 2 gols no jogo de ontem, mas os caras estão todos... O Messi está esgotado. O Messi há 7 anos tem competição no meio do ano todo ano, gente. As pessoas acham assim, jogador de futebol ganha muito. Não, esquece essa relação. Ela não é real. Ela não é real e nem honesta. O ganhar muito é uma questão comercial, a questão física é outra. Então, a Copa das Confederações, ela saiu do calendário por conta disso, Rizek. E ele era muito excludente, você teria que aumentar a Copa das Confederações. Aí você tem que adequar o calendário para a Eurocopa, para Jogos Olímpicos, para a Copa América, para a Copa Africana, para a Copa Asiática. Não cabe. E é tudo no meio da temporada europeia. Esse argumento é bom. É que Entendeu? eu penso assim, 2005, brilhante na Copa das Confederações, decepcionante na Copa, ano seguinte. Não, 2009 foi maravilhoso. 2009, brilhante na Copa das Confederações. Perdemos de forma... Eu ainda não engulo aquela derrota para a Holanda. E aí, 2013, brilhante nas Confederações. 7x1 no ano seguinte. As Copas têm anulado a lembrança afetiva... Mas você não acha, Rizek, que eu tô falando hoje, né? Puxa vida. Não, mas que bom. Mas é porque eu acho assim, as Copas, elas têm um fenômeno que vale muito para os esportes individuais, cujo calendário é feito por torneios. Nesse torneio, quando você cai num torneio, nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo, estou falando dos de alto nível, que está todo mundo muito bem, que está todo mundo no seu limite de 100% e tal, é difícil perder. E às vezes um time que é melhor do que o outro, você tem um cara que está voltando de uma contusão, outro que trocou de país, e isso tudo concentrado em 25 dias, 30 dias de competição. Então, as competições que são hoje, digamos, adjacentes à Copa do Mundo, essas outras, elas têm que ter importância. Então não tem nada, vamos jogar só a Copa do Mundo. Me convenceu. Vamos mudar. Põe o Thiago Silva, eu vou mudar as palavras aqui do programa para o Thiago Silva. Um zagueiro de futebol brilhante e de comportamento, para mim, irretocável no futebol, merece ter uma imagem mais vencedora do que só a Copa das Confederações. Pode ser assim? Gostei bem agora, hein? Pode ser assim? Mas... Liderando uma seleção para uma conquista em casa. O Thiago Silva merece isso. Se a Espanha tivesse tido consideração adequada com a Copa Confederações, não ia chegar aqui em 2014 e passar vexame. Porque todo mundo achou que a Espanha de 2013 não era a Espanha. E era. Chegou em 2014, você viu o que aconteceu, né? Foi a mesma Espanha de 2013. Tomou de 3 aqui e pensou, não, mas isso foi acidente, gente cansada. Chegou em 2014 e passou vexame. Foi um sinal de que aquela Espanha já estava ladeira abaixo. E não entender, Copa, como é no Copa. Nós também não entendemos. Ganhamos do campeão do mundo 3-0, somos os maiores. Nós também não entendemos. Por isso, não levamos a sério. Eles não levaram a sério, dando importância, e nós somos melhores do mundo, levamos muito a sério. Subiu a cabeça da seleção em 2005 ganhar a Copa das Confederações de forma tão brilhante? Opa, com a gente ninguém pode? Não, acho que subir na cabeça, não. Todos ficaram cientes que fizemos uma Copa das Confederações muito boa, goleando a Argentina na final, mas trouxe, claro, que muita confiança, né? Muita confiança pela competição que fizemos, sem alguns principais, né? Sem os 2 laterais, Cafu, Roberto Carlos, sem Ronaldo, e chegamos com sobrando, né? Então você chega com aquele favoritismo lá em cima.
né, que vai fazer a estreia contra a Croácia, depois vai vir os outros times. Primeiro jogo sempre ansiedade, dificuldade, depois você vai jogando para chegar no mata-mata, você chega sempre com favoritismo lá em cima, mas Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo é 100% concentração, comprometimento, todos voltados com a mesma ideia, com aquele mesmo sentimento de que todos querem ganhar. Para nós faltou o algo a mais, faltou essas questões que eu acabei de falar, e a maior prova é que o individual pode ganhar um jogo, mas o coletivo pode ganhar uma competição. Então, a gente tinha muitos jogadores que, se a gente olhar no individual, poderia sim fazer. Não tinha pra ninguém no individual. Mas é aquela história que eu te disse aqui, tô gostando. É bonito de ver ele falar, né? O cara que tava lá dentro. Mas tô me sentindo assim, puxa vida, acho que eu mandei bem anteriormente aqui, porque é isso. Em 2005, embora o começo tenha sido meio claudicante, e a gente não tava com peças importantes, os dois laterais. Ronaldo não tava. Não, Ronaldo. Mas o Ronaldo chega acima do peso. Sim, na Copa do Mundo. Entendeu? E aí a gente ficou entre a lealdade ao grupo ou a responsabilidade. E a gente optou pela lealdade, não vai jogar de qualquer jeito, não vai jogar de qualquer jeito. E aí é aquela história, Rizek, quando você chega no mês e você tem essas valências todas que não estão encaixadas, dificilmente você vai ganhar. E aí o coletivo que não tinha peças brilhantes, o da Itália ganhou aquela Copa, mas coletivamente, naquele mês, a Itália estava voando. E é naquele mês mesmo, não, porque nunca mais a Itália repetiu o que fez em Talvez 2006. o Cannavaro, que foi um zagueiro brilhante, é o maior mês da vida dele. Ele jogou tudo e mais um pouco. O cara falou, pô, imagina. Mas quem fez a diferença é aquele lateral esquerdo, não esquece o nome do Itália, que fez o gol no final do jogo. Sim, é um nome que Grosso era o Grosso. Era grosso mesmo, mas fez gol. Era o Grosso. Ó, mais o que está em jogo para o Brasil. Coutinho, que é um jogador que foi bem na Copa como um coadjuvante da seleção brasileira, agora sem o Neymar, a gente espera que o Coutinho assuma um protagonismo. E um jogo como o de hoje pode mudar até a imagem que temos do Coutinho. Ó, o Coutinho pode ser o cara. Então a gente acha que tem muito em jogo para o Coutinho. Concordo. Jogar a bola que a gente sabe que ele pode jogar. Gabriel Jesus. Desculpa, Tico, claro, mas concordo plenamente. Eu jogo para ele. É um jogo para ele. Ele tem uma oportunidade para mostrar o que a gente acha que ele pode. Agora, então, ele tem que achar que ele pode. Pedro, você concorda? Perguntar para os dois, posso? Claro. Porque essa configuração do Coutinho, se ele pode ser o condutor, o protagonista, ele não descartou essa possibilidade ainda e nem a assumiu ainda. Exatamente. Então, acho que esse é um jogo que pode ser mesmo um divisor de águas, né, Zé? Divisor de águas. Ele pode porque ele já mostrou isso, não já mostrou em vários jogos? O 3-0 na Argentina. Sim, mas mesmo. Nunca no jogo. Mas com o Neymar jogando muito aquele dia. Eu ia chegar. Mas nunca um jogo ia chegar nessa importante. parte Nunca aí. um jogo importante. Será Digo que o nunca, Neymar pode ser tá palavra trabalhando? exagerada, mas eu não lembro um jogo importante que ele decidiu. Será que Esse a ausência do Neymar está por que não? fazendo É uma com pergunta. que o Coutinho não tenha o mesmo desempenho que ele Porque- já teve em outras partidas? Porque nesse jogo, o Coutinho faz o primeiro gol espetacular, né? Contra a Argentina, no 3-0. E esse jogo é muito importante. Esse jogo é um marco da classificação do Brasil. De uma eliminatória que chegou um momento que a gente falou, puxa, corremos risco. Assumidamente, corremos risco de não ir à Copa pela primeira vez na nossa história. Então, se você está dizendo, também vai ao encontro dessa tese. Porque esse dia ele jogou muito, fez um golaço, só que tinha o Neymar como o protagonista. Né? É porque, Luiz, a gente chega naquela entrevista, o depoimento que o Dybala fala, eu não consigo jogar com o Messi. Talvez o Coutinho não está com essa fala engasgada, querendo dizer, não consigo jogar sem o Neymar? Olha que pergunta, cara. Olha que pergunta. Baita pergunta, ainda mais vindo de um jogador da seleção. Um jogador do nível do Zé. Porque, e assim, o Arrascaeta me parece ser um exemplo bem bacana nesse momento, quando o professor Tavares assume que ele não é um protagonista. Ao Mineirão, naquele jogo do Equador, não era o palco adequado, ele estava sendo vaiado ali no aquecimento atrás do gol. A dimensão de que isso pode atrapalhar um jogador que parece não ter nascido mesmo para ser o protagonista, mas brilhante coadjuvante quando as coisas estão andando. Então, essa questão.
quando estão andando. Porque Que essa é uma agora questão- contra Peru fez o quê? Não fez nada, teve uma chance. E depois ele escala no Maracanã. Você vê que o Maracanã já tem algo favorável. Acho que com o Coutinho, essa é bem colocada. Essa é bem colocada. E eu vou torcer muito que você confirme. Chega uma hora, só para finalizar, chega uma hora também que o treinador começa a mudar um pouco o jogador de alguma parte do campo, coloca ele um pouco para jogar um pouco do lado, joga ele um pouco para o meio e vê o jogador não desempenhando o papel que ele está querendo ou que o time precisa, daqui a pouco o treinador começa a buscar outras alternativas. Bem Perfeito, falado, né? bem falado. Bem falado mesmo. Zé, perfeito. A gente espera que não, porque o Coutinho tem muito potencial, né? E ele já provou que ele pode ser protagonista jogando com a camisa da seleção brasileira. Talvez seja a noite de hoje que ele prova isso, não para nós que conhecemos o futebol dele e sabemos que ele pode fazer, mas para ele mesmo, porque para mim Espero que ele um dos assista o melhores. Seleção aqui, porque que pensando por nisso fé agora. a gente deposita nela, ele sabe. Eu Essa tava energia pensando nisso positiva. agora. Pô, encarna, cara, mas eu encarna. pensei Não nisso assiste, agora. ele deve estar assistindo o tava pessoal pensando da nisso Mas seleção. isso é responsabilidade com o jogo, não cara. Que vocês têm. E acho que a gente tem também, né? Acho que às vezes é muito leviano você achar que qualquer cara tem a condição na vida de ser o líder de um processo. Ontem na TV Globo passou o filme Os 33, né? Com Antônio Bandeira, sobre o resgate dos mineiros no Chile. Tinha um líder lá. E se não houvesse aquele líder lá, talvez as pessoas tivessem se matado depois de 70 dias enclausuradas numa mina. Então, e não é todo mundo que tem esse perfil. E às vezes o cara que não é o líder é tão ou mais importante, como até o filme mostra, que se não são os coadjuvantes, a situação não se desenrola, não se desenvolve. E eu acho que essa pergunta para o Coutinho é perfeita, cara, é perfeita. Cara, eu tava Isso dito, tranquilo isso é hoje. importante. Dia de Brasil e Argentina, mas eu tava tranquilo. Entrei aqui no estúdio, já tô começando a me inflamar pelo papo aqui dos amigos com o clima do jogo. E seguindo o nosso O Que Está em Jogo... Você vê, ele é um bom pauteiro, viu? Vamos devolver ele para a Não, pauta. verdade, cara. Eu tô me inflamando com a conversa pro jogo de hoje à noite. O Gabriel Jesus é ser um centroavante que faz gol. Porque na Copa do Mundo passou em branco, tá em branco aqui. Ser um centroavante que faz gol. E, para o Tite, a gente acha que a questão é muito simples. Embora a CBF tenha divulgado, o seu presidente falou que o Tite, como eu acho que tem que ser, não pode depender do resultado, a permanência ou não do técnico. Ou você confia no técnico ou você não confia. O trabalho é decente, Exato. correto, de alto nível, não é, pô. Para mim, o Tite tem que seguir até a Copa do Catar, independentemente do que ocorrer hoje à noite. É o que eu faria se estivesse na CBF. Mas é inegável que uma semifinal de Copa América contra a Argentina em casa pode mudar o que a CBF prometeu. Então, o que está em jogo para o Tite, na nossa visão, hoje é estabilidade. Estabilidade. Não vou nem fazer aqui especulação sobre demissão ou não, porque acho que não é no meu papel. Mas é muito claro que o jogo de hoje é importante para o Tite no sentido da estabilidade. Para ele ter tranquilidade de tocar o trabalho Estabilidade, dele. a firmeza, confiança, credibilidade, tirar os supostos fantasmas? fantasmas ou Ele aqueles disse- ele mesmo disse que não tá escavadores que tem que sempre escavar como chama? Cova dos outros, Ah, sim, os coveiros. coveiros. Coveiros, Sempre cavadores. tem. Não, mas desculpa, o meu português. Não, normalmente, você nasceu ali em Jundiaí. Para o não Tite pode- é super importante. É hoje. super importante. Estabilidade. Rezec, assim, um ano e tanto atrás, eu fiz um comentário no Bem Amigos sobre ganhar a Copa América em casa. Todo mundo ficou assim, meio... Acho que você exagerou. Eu disse, gente, é muita pressão. Se não ganhar a Copa América em casa, provavelmente vai ter uma mudança na comissão técnica inteira da seleção brasileira. Acho que fizemos um bem com aquela discussão, um ano e pouco atrás, porque se implementou essa discussão. Quer dizer que se perder, troca, se perder, troca. Não pode ser assim, não pode ser assim. Isso ganhou corpo. E como você acabou de abrir esse capítulo aqui que você está dividindo os personagens do jogo de hoje em relação ao Tite. Então, acho que, independentemente até do que acontecer, acho que deve continuar, obviamente. Acho que é muito capaz. Como acontecer?
como acontecer, muito importante. Porque a CBF também dizia que o Filipão ia seguir depois da Copa. Você quer ver um 7-1, amigo? E realmente fica difícil. Como acontecer. Né? Então, acho que a estabilidade seria bem legal mesmo. Uma vitória contundente hoje, uma classificação bacana, dá estabilidade, atrelado a domingo, evidentemente. Um espetáculo hoje. Sem dúvida. Com sem gols, dúvida. empate nos pênaltis, perdeu. É do jogo. O jogo. Do jogo, é isso aí. Não viu, Zé? É isso aí. Não, falaram tudo, pô. Vocês falaram tudo. A estabilidade é tudo, né? É um treinador que tem as suas ideias, que talvez agrada a alguns, outros não, mas que está buscando aí o melhor para a seleção brasileira. O próprio Tite está buscando essa estabilidade, porque na coletiva de imprensa ontem, ele mesmo falou que já tem uns dias que ele não dorme. Como é que você vai dormir sabendo que vai enfrentar uma Argentina, uma pressão de que precisa ganhar? Fica também a questão da continuidade. Fica sempre na cabeça do treinador, não tem como isso passar despercebido. Então, a maior prova de que ele também está buscando uma estabilidade é quando ele fala, poxa, tem uns dias que eu não durmo. Então, acho que independente do que acontecer hoje, claro que a gente espera e estamos torcendo para que o Brasil possa fazer um grande jogo, eu acho que tem que ter a continuidade, sim, do trabalho e já na sequência aí, já começar as renovações, porque a visão tem que ser, o pensamento já é na próxima Copa que daqui a pouco já está aí. Sabe o que me vem agora? Vai acabar essa Copa, dá tudo certo. Cultura que vai exigir a próxima Copa América ano que vem, de novo resultado e vitória. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E ameaça o cargo de novo. Menos do que em casa. Porque em casa tem essa questão. E a primeira Não, competição entendo, em casa mas você acha que vai ser menos? 7-1, eu acho. Teve os Jogos Olímpicos, mas... Sim, da seleção principal. A né? seleção principal.